Olá, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula, a aula da introdução do nosso livro Especialista em Pessoas, do Thiago Brunet, um homem de Deus que me inspira e que eu realmente busquei muita informação a respeito dele antes de escolher esse livro. Eu estive lá no Método Destiny, em Alphaville, em São Paulo, observei muito como é que funcionam as coisas em volta dele, a equipe, fiquei bem satisfeita, continua me inspirando e eu espero que inspire a sua vida com todo o conhecimento que a gente vai pegar. Para você que não me conhece, eu sou Gisele Truco, cofundadora do Projeto Montanha lá em Timor-Leste, um projeto que foi especializado em desenvolvimento comunitário. Trabalhei com inúmeros jovens, mulheres, e agora estou de volta no Brasil com uma missão enorme de ajudar mulheres a se erguer, a parar de olhar para o chão e olhar para a vida, desenvolver dons, talentos, cumprir o propósito que tem diante de Deus e abençoar essa terra. Este livro eu escolhi, inclusive a introdução já vai nos dar um baile aqui de coisas para a gente pensar, escrever, avaliar, comente. Toda terça-feira nós nos reunimos aqui para poder falar. Às vezes eu faço ao vivo, às vezes eu vou fazer gravado. Então, eu não sei quando você vai estar vendo este vídeo, mas eu convido você a anotar tudo, porque isso daqui é ouro para a sua vida, para o seu desenvolvimento, e eu só passo aquilo que de fato foi bom para mim, que me abençoou. Então, eu costumo dizer lá no meu Instagram que eu aprendo, então ensino. E nós vamos falar hoje da introdução. E na introdução ele já traz uma coisa muito importante. Olha aqui como é que está meu livro, ó. Isso aqui é uma dica para você já. Quando você ler o seu livro, tem aí uns post-its com você, uma caneta e risque o seu livro, rabisque, faça suas anotações no seu caderninho, no cadernão, como você quiser. Escrever é uma forma de organizar o pensamento e é super importante quando nós pegamos assuntos como esse, que vão falar dentro do nosso coração, que vão mudar a nossa vida, e a gente escrever. Escrever os nossos desafios, escrever os aprendizados, escrever aquilo que nós temos dificuldade, aquilo que nós fracassamos, aquilo que é muito difícil para nós e é aquilo que a gente já tirou de letra e a gente já está em fase de crescimento e avançando. Na introdução, nós vamos falar muito sobre o mundo ideal e o mundo real, que foi uma das coisas que eu fiquei muito impressionada com o livro. E aí tenho uma colinha sempre aqui, porque eu faço o meu estudo pontuando aquilo que eu julgo ser mais importante. Eu espero que você faça o mesmo. E antes que a gente realmente entre de fato, já dá um like nesse vídeo. Se você não é inscrita no canal, se inscreva. Para que? Toque o sininho também, para que você seja comunicada todas as vezes que eu trouxer vídeos novos. Tem várias playlists de livro, algumas que eu estava no motorhome, outras que eu estava no escritório, algumas que eu estou derretendo, porque hoje está muito calor também, mas o que importa é você não estar sozinha na sua caminhada de aprendizado, tá bom? Isso também, a gente já pode entrar aqui, eu vou abrir aquela porta para a gente ter um pouquinho mais de ventinho aqui, de ventilação aqui, mesmo que fique parecendo aí no vídeo para você. Uma das coisas que eu vejo que no mundo ideal é nós estudarmos sozinhas, avançarmos sozinhas, sermos autossuficientes, com autorresponsabilidade, tudo isso que envolve o desenvolvimento pessoal. Mas no mundo real não funciona assim. No mundo real, nós precisamos de pessoas bengalas, né? São aquelas pessoas que nos ajudam a atravessar, caminhar, dar os primeiros passos, quando nós não estamos conseguindo fazer isso sozinhas. Esse é meu papel aqui, tá? Meu papel não é ser sua professora, embora eu ame dar aulas, mas o meu papel aqui é estar com você, estimular. Eu respondo muita gente, então se você comentar dúvidas, dificuldades, alegrias, coisas que você vai vencer, coisas que você fracassou, eu vou fazer o possível para responder e o mais rápido possível, tá bom? Dentro aqui do mundo ideal que ele fala o seguinte, que nós vamos sempre precisar de pessoas. Ele começa já falando isso, que esse livro é um livro que vai tratar de pessoas, porque nós vamos sempre precisar de pessoas
Pessoas estão envolvidas com o nosso sucesso, pessoas estão envolvidas conosco o tempo todo. Só que nesse grupo de pessoas que nós vamos estudar, nós vamos começar com você, ou seja, comigo. Você pode dizer aí, começa comigo. E quando nós repetimos as palavras, nós declaramos para nós mesmos, há um movimento cerebral diferente. Então, quando você quiser repetir, repita mesmo. Se você estiver num ambiente que você não pode fazer isso, ou que as pessoas vão achar que você é maluca, então não faz. Mas se você puder, diz, começa em mim. Eu vou estudar sobre pessoas e vou começar estudando sobre mim. E ele fala justamente isso. Nós precisamos nos conhecer melhor para que a gente possa começar a tentar conhecer as pessoas. Aquelas que nos cercam, aquelas que estão ao redor, que ele vai falar sobre isso no capítulo 1, os tipos de pessoas, de amizades, e aquelas que serão nossos amigos, serão as pessoas que estarão conosco ao nosso redor. Ele coloca uma frase aqui assim, ó, vou mostrar para vocês. Transforme sua mente, deixe aberta para novas ideias e possibilidades. Ou seja, não entra nesse estudo, não entra nesse livro com a mente travada. Ah, é assim, é assim. Abra seu coração para um novo aprendizado. Como a Bíblia diz, mudança de mente. Mude a mente para você poder avançar. E aqui ele fala que no mundo ideal, que é o que nós aprendemos biblicamente, é aquele onde nós andamos a segunda milha, nós damos a face, né? Se bater num lado, a gente dá a face no outro. No mundo ideal, nós saímos perdoando as pessoas e refazendo os relacionamentos. No mundo ideal é só amor, esse é o mundo ideal. Mas no mundo real, infelizmente, isso não acontece. No mundo real, nós lutamos para sobreviver. Eu até grifei aqui, ele grifou, tá aqui em negrito, e eu grifei também e fiz uma anotação sobre isso. Nós precisamos aceitar ser vulneráveis para assumir que nós lutamos para sobreviver. Nós vamos aprendendo conceitos, a gente aplica um pouco aqui, outro pouco ali, e a gente vai sobrevivendo. Dia após dia, quando nós vamos para a cama, nós vemos que nós fracassamos aqui, fracassamos ali. Este é o mundo real, o mundo onde nós realmente vamos o tempo todo estar buscando melhorar. Então, eu vejo que algumas pessoas, e eu mesma, muitas vezes me frustrei comigo mesma, por estar repetindo as mesmas lições, porque eu ficava sempre com a visão no mundo ideal e me sentindo um fracasso o tempo todo. E nós vamos entender nessa parte do livro, e durante o livro também, nós vamos compreender a nossa humanidade, nós vamos entender que se nós não estivermos propositadamente fazendo coisas que nos afastem das pessoas, nós estamos no caminho certo, buscando como melhorar para isso. Pessoas entram e saem da nossa vida e nós precisamos servi-las, como ele menciona, sem esperar nada em troca. Esses dias eu tenho falado muito sobre frustrações e nos frustrar está muito ligado com a expectativa que nós criamos. E, em geral, nós servimos pessoas, nós fazemos coisas para as pessoas e nós esperamos que elas façam para nós na mesma intensidade que nós fizemos. Mas no mundo real, isso não acontece sempre. Às vezes acontece, né? Nós somos agraciadas com pessoas abençoadas, mas no geral, no mundo real, nós não temos uma retribuição. Esse livro, ele vem como um guia para nós aprendermos a lidar com os relacionamentos e com as pessoas. E é interessante que ele traz um tópico que na escola nós aprendemos sobre química, biologia, aritmética, tantas coisas, né, que talvez a gente nunca vá aplicar de fato, embora conhecimento nunca seja perdido, mas nós não temos assuntos como finanças, assuntos na escola como desenvolvimento pessoal, por exemplo, relações humanas, relacionamentos, nós não estudamos sobre pessoas. E, de fato, pessoas são aquelas com quem nós nos relacionamos todos os dias. Tirando os que são ermitões, que gostam de ficar, como eu fiquei em Timor-Leste durante muito tempo, na montanha, muito isolada, ainda assim nós nos relacionamos com as pessoas todos os dias, não é verdade? Todos os dias.
Pessoas são aquelas que definem se a nossa vida foi extraordinária ou não. Pessoas definem os nossos relacionamentos, ele diz aqui no livro. E nós precisamos das pessoas o tempo inteiro. E as nossas experiências com as pessoas, elas vão de excelentes a péssimas. Tem um espectro grande aí que vai passando. Tem gente que a gente diz assim, não fede nem cheira, não é verdade? Tem gente que a gente diz, puxa, aquela pessoa me feriu. Eu já perdoei, já tá tudo bem no meu coração, mas eu não quero mais me relacionar com ela, que foram pessoas que realmente nos feriram. E tem aquelas que, uau, nos colocam para cima, são apoio para nós e nos fazem nos sentir melhor, não é verdade? As pessoas entram na nossa história e mudam a nossa história. Um casamento é uma pessoa que entra na nossa vida e muda a nossa história. Às vezes você vem lá de uma família que tinha um determinado costume, fazia as coisas de uma determinada forma e de repente esse relacionamento entrou na sua vida e mudou radicalmente. E pode mudar radicalmente para o bem, pode mudar radicalmente para o mal. O Tiago, ele fala que ele estudou durante muito tempo para entender qual é esse elo, porque ele entende que existe um elo, ou seja, uma ligação em pessoas de sucesso com histórias extraordinárias. Ele estudou como que essas pessoas se comportam, o que tem nelas diferente das outras. E ele viu que existe um elo que liga essas histórias. E nós vamos falar sobre isso durante o livro. Eu postei nas minhas redes sociais, estava aqui lembrando qual dia, mas não adianta que vocês estão vendo gravado. Mas eu coloquei nos meus stories um trechinho aqui do livro que fala sobre os sonhos. Fala que você pode ter um sonho grande, mas você nunca vai realizá-lo sozinho. Você sempre vai precisar de pessoas para realizar os seus sonhos. Vou colocar aqui para vocês que ele está na página... Deixa eu ver aqui. Nesse comecinho do livro, dizendo justamente isso. Você tem um sonho, você pode ter um sonho grande, mas certeza que você não consegue realizar isso sozinho. Mesmo porque não faz sentido, não é verdade? Você imagina, ele conta um exemplo de um milionário que ganha muito dinheiro, compra uma ilha, compra o jet ski, compra tudo que o dinheiro possa comprar. O que vai valer se ele estiver numa ilha, por exemplo, sozinho? Ele não vai ter para quem contar das alegrias, das vitórias, dos sentimentos que ele teve, de utilizar as coisas que o dinheiro pôde comprar. Então, no fundo, tudo gira realmente em torno das pessoas. E nós precisamos nos tornar um especialista em pessoas, para que a gente consiga ter sucesso e entender como as pessoas podem nos abençoar, podem ser instrumentos de correção na nossa vida para que nós possamos ser bênção para o outro. Uma coisa super interessante também que ele fala aqui, logo nessa introdução, que ele fala que as pessoas mimimi, as pessoas cheias de mimimi, qual é o principal problema dessas pessoas que estão sempre encrencadas? É o relacionamento dela com outras pessoas. Elas não conseguem finalizar assuntos, elas não conseguem desenvolver, desenrolar determinadas coisas. E aí, com o tempo da rede social, o que as pessoas fazem? Bloqueia, fecha, desliga, não atende. Esse é uma coisa que vem sendo uma epidemia desse nosso tempo, os bloqueios. Ao invés de nós resolvermos os problemas, nós queremos silenciar os problemas. E ele fala com muita propriedade, problemas silenciados voltam para nós. Então, pega essa moedinha, anota no seu caderno. Não vou mais silenciar os meus problemas, eu vou resolvê-los. Fugir de problemas só atrai. Muito interessante que eu li essa frase que ele trouxe, que diz assim: a fuga é o caminho mais seguro para se tornar prisioneiro daquilo que se quer evitar. Mas há controvérsias no sentido de fugir daquilo que vai lhe prejudicar e não tocar. Esse é um tipo de fuga. Por exemplo, fugir de fofoca, fugir de relacionamentos tóxicos, fugir de gente que não está no mesmo nível de crescimento que você, fugir do jugo desigual de comportamento, de missão, de propósito, de valores. Fuja
dessas pessoas, se você puder. Se você não puder, resolva. Porque se você fugir daquilo que é para você resolver, você vai ser prisioneiro dessas pessoas. Você vai ser prisioneira desses problemas. Ele fala de uma coisa que é terrível, mas que é muito terrível. Ele fala o seguinte, que no mundo real nós somos cercados de pessoas invejosas. Nós somos cercados de pessoas que não vão colaborar conosco. E o que fazer com elas? As pessoas só mudam se você mudar. Muitas vezes a gente fica olhando gente fofoqueira, gente invejosa, gente crítica, gente tóxica, que é negativa, que está o tempo em volta da gente, tentando nos puxar para baixo. As pessoas não mudam. Quem tem que mudar somos nós. E essa parte do livro é uma parte que me falou muito, que me chamou muita atenção e que eu amei. Por quê? Porque eu tive essa grande lição na minha vida nos últimos anos, e foi essa grande lição, uma delas que me tirou do buraco da depressão que eu estava, dos meus conflitos existenciais, da insegurança, do medo, e de tantas outras coisas que estavam me aprisionando. Foi descobrir que eu não preciso mudar as pessoas, eu preciso mudar a mim. E quando eu mudo, as circunstâncias podem ser as mesmas, mas eu aprendo a lidar com as circunstâncias de uma forma diferente. E para finalizar, para você que não tem o livro, mas eu recomendo que compre. Eu sempre recomendo que comprem os livros, justamente porque você pode riscar, você pode voltar nele várias vezes, você pode fotografar, colocar no seu Instagram. Gi, o que tem isso a ver? Tem tudo a ver. É você estar reforçando princípios e valores para você mesma, externando isso para novas pessoas. As pessoas vão ver você falando, puxa, agora ela está lendo. Como que é isso? Exatamente, você vai sinalizando desenvolvimento pessoal e crescimento já para as pessoas, porque as pessoas vão estranhar. As pessoas estranham quando nós melhoramos. Elas se acostumam conosco numa situação que não é boa e elas querem que a gente permaneça daquela forma. Especialmente quando tem um pouco de controle envolvido. E aí nós vamos surpreender as pessoas com o crescimento. E se você não pode comprar o livro, tem o audiobook aqui no YouTube. Então você procura aí, audiolivro, audiobook, especialista em pessoas, vai ter essa capinha e você vai encontrar aí alguns tipos de narrativa. Eu sempre gosto que leem mais fluido e não tem voz tão fina, estridente, que me incomoda. Mas às vezes eu saio para caminhar com o cu que eu coloco, mesmo tendo o livro, eu vou ouvindo e ouvindo e ouvindo mais vezes. Eu vou ler para você no que esse livro, todos esses estudos vão te ajudar, para você não desistir no meio do caminho, ficar aqui comigo todas as aulas do livro, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos aprender a como sobreviver à inveja. Gente, só de aprender isso, já valeu o livro. Mas a gente também vai aprender a sobreviver às fofocas, intrigas, porque elas sempre vão existir. Não adianta escapar, minha família é ótima. Tem fofoca, tem intriga, tem inveja. Ah, mas a minha família é desse jeito. Tem fofoca, tem intriga e tem inveja. Às vezes mais intenso, menos intenso, mas sempre tem. Vamos aprender a identificar pessoas incontornáveis para a sua vida e aprender a lidar com elas. Incontornáveis são aquelas que você não pode contornar. Ou seja, exatamente como eu falei antes, são pessoas que você não pode evitar. Já estão no seu ciclo de amizades, estão dentro da sua família, estão dentro do seu trabalho e você precisa aprender a lidar com elas. Nós vamos aprender a deixar as pessoas erradas irem embora da sua vida. Olha que interessante, eu estou falando da sua vida porque eu estou lendo aqui, mas eu também tenho aprendido a deixar pessoas erradas irem embora. Amizades que eu não quero me inspirar, me espelhar, eu estou deixando embora. Vai aprender também a entender a como lidar com pessoas difíceis. Isso é chato, mas é necessário. Aprender a se relacionar por ordem de prioridades. O que será isso? Muito interessante isso aqui. Entender as teorias de classificação de pessoas. Lembra que eu falei para vocês? Que tipos de amizade? É amizade que me é útil, amizade que não é útil? Isso pode parecer uma palavra horrível de se ouvir, mas a gente vai aprender muito sobre isso. Eu achei interessantíssimo, já no primeiro capítulo. Entender e aplicar as 3 esferas da amizade, que é disso que eu estou falando também.
ter sabedoria para pensar e falar. Afinal, você está lidando com seres humanos e, em geral, os nossos erros vêm pelo falar demais, falar errado, falar da maneira errada e na hora errada. Vamos aprender. Nós vamos aprender a teoria do 2 em 1, a difícil arte de viver a dois. Viver sozinho, em geral, é ainda pior, ele ensina aqui. Nós vamos aprender a ter princípios que sejam mais fortes que os sentimentos. Os sentimentos. Os sentimentos nos colocam em situações muito difíceis, muitas vezes. Nós vamos aprender a tomar o remédio contra o orgulho, e isso vai surpreender você. Nós vamos conhecer e aprender a avançar numa trilha da vida, que isso a gente vai falar muito em todas as aulas. Você vai conseguir observar com mais sabedoria a sua vida, os espelhos da vida. Você vai estar munida de conceitos milenares. O que são os conceitos milenares? Tudo que a Bíblia diz. Nós vamos aprender princípios da Bíblia. Isso é tão incrível. Essa é uma das coisas que me chama muita atenção no Tiago. Como escritor, como palestrante, é ele conseguir trazer as escrituras de uma forma muito simplificada para as nossas vidas e para a vida das pessoas que ele cuida. Esse é um grande segredo, é aplicar as escrituras na vida, na rotina. E nós vamos aprender isso. Nós vamos aprender como aplicar as escrituras nos nossos relacionamentos, trazer beleza, graça, vida e tantas coisas que nós vamos aprender juntas. Então, se você gostou desse vídeo, já falei lá no começo, não deixa de dar o seu like. Não deixa de convidar alguma mulher para estar conosco, alguma amiga, encaminha, dá print aqui do vídeo, coloca no seu Instagram que você está fazendo parte, que você comprou o livro, que você está aqui comigo, meu perfil está crescendo, esse canal está crescendo e nós estamos formando uma grande comunidade de mulheres que se apoiam, que entendem que precisam crescer, que precisam melhorar, se desenvolver, não só para olhar para dentro de si, mas para ajudar outras, para servir outras pessoas e glorificar o nome de Deus. Um beijo para você, uma ótima semana, que Deus abençoe sua família, seu dia e tudo aquilo que você colocar às suas mãos. E se você ainda não segue o meu Instagram, siga lá e eu te vejo aqui na próxima terça. Um beijo para você.